Amém, amados? Estamos mais uma vez aqui para declarar o amor de Deus, a graça de Deus, declararmos aquilo que o Senhor separou para as nossas vidas. Amém? Hoje quem vai compartilhar a palavra é a Tatiana e nossa oração é que realmente Deus venha falar através dela e ministrar através dela aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Amém? Vamos estar orando? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, queremos pedir a Tua bênção, queremos pedir a manifestação do Teu nome, queremos pedir a unção e capacitação sobre a vida da Tatiana, Senhor, e repreendemos em nome de Jesus toda e qualquer tentativa ou interferência contra essa palavra, Senhor. Use-a com autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode vir, meu irmão. Paz, irmãos. Paz a todos. Vamos glorificar o nome do Senhor, agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por essa bênção que é poder falar dele, aprender com ele, através da sua palavra. Boa noite a todos. Eu sou muito ainda sem experiência com tudo aqui, não consigo ler o nome de todo mundo, mas Deus abençoe cada um. Senhor, vem com a tua graça sobre nós, Senhor, que a tua palavra enche os nossos corações. Amados, a gente ouve muito falar sobre globalização, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, o que é viver essa globalização. Nós vamos pegar como referência hoje a palavra que está em Daniel, capítulo 1, versículo de 8 a 13, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os teus servos de acordo com o que você concluir. Daniel 1, 8 a 13. Todo mundo, pelo menos que conhece da palavra, já ouviu falar um pouquinho de Daniel, sabe de alguns feitos que a palavra relata sobre ele, né? Mas aí, quando a gente começa a estudar sobre o livro de Daniel, a gente tem que se situar sobre o que a Bíblia já nos fala, o que já tem de relato. Nós temos os livros que antecedem, né, para começar ali em Êxodo, que tem a miraculosa travessia de Moisés no deserto, o Mar Vermelho, né, a situação com o bezerro de ouro. São tantas as leis da tábua que são entregues a Moisés, né, com toda a orientação de vida, né, inclusive quanto à questão do tabernáculo. Depois nós temos Josué, que segue, né, que tem a narrativa da queda das muralhas de Jericó, a conquista da terra prometida. E no livro de Juízes já começa a mudar um pouco a história, porque em Moisés e Josué nós vemos homens fortes, obedientes e que estavam traçando uma vida de acordo com a orientação do Senhor. E lá em Juízes já começa a haver algumas alterações disso tudo, né? Onde falta ensino aos filhos nos caminhos da verdade, as pessoas começam a buscar a vida de acordo com o próprio interesse, com o próprio prazer.
Depois nós temos ainda uma fase de Reino Unido, que é a fase que narra a vida de Saul, Davi e Salomão. E logo na sequência nós temos também um reino dividido, que começa lá em Reis, Crônicas, né? E tem os outros profetas, Isaías, Jeremias, Oséias, Joel. E no final nós temos o reino cativo. Então, esse reino cativo, ele é relatado no livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel, e alguma coisa no livro de Jeremias, né? Que são contemporâneos, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Mas vamos refletir um pouquinho aqui. Daniel começa a narrativa do livro dele, ele sendo cativo. Mas antes disso, de Jeremias, que é contemporâneo a Daniel, que ocorre um pouquinho antes, na mesma fase, o que Deus fala com Jeremias? Deus diz: eles se tornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes cultos, tanto a comunidade de Israel como a de Judá. Quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça, da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Jeremias 11, 10, 11. E depois, no Jeremias 38, 2, 3, ele diz: assim diz o Senhor, aquele que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e à pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e ele a tomará. Olha quantas palavras duras de advertência e até de condenação que Deus já estava proferindo, advertindo o povo de Israel que a conduta deles estava errada. Ezequiel também diz: ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda em Ezequiel 18:32 diz: porque não tomo prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Jeová: convertei-vos, pois, e vivei. Olha quanta advertência Deus estava dando para esse povo. O povo de Israel tinha se perdido. Eles estavam caminhando de uma forma completamente errada aos ensinos de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, envia profetas, homens, para falar, para advertir e para falar que se eles não endireitassem o caminho, a consequência qual seria? Então, nesse contexto, vamos pensar, quem era Daniel? Lá no comecinho do livro de Daniel fala assim: depois que o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxe alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Pronto. Nós temos aqui indicado algumas das características de Daniel, que apontam as características genéricas dele. Primeiro, ele era de uma família nobre. A gente não tem informação exatamente qual que seria essa linhagem, qual que era a condição dele, mas ele era uma pessoa de alta linhagem. Jovem, não há indicação exata de qual que era a idade, mas vamos imaginar hoje um jovem num lugar estranho com cultura diferente. Um jovem sem defeito físico, de boa aparência, culto,
inteligente, conhecimento vasto e amplo em vários temas. Voltando um pouquinho aqui atrás, como que estava Israel no tempo que Daniel foi cativo para a Babilônia? Jovem normalmente nos diz que é uma pessoa imatura. Jovem nos fala de uma pessoa que é tempestuosa, né? Que tem desejo por novidade, de conhecer coisas novas e muitas das vezes aventureiro, de não querer obediência, né? A se curvar diante das orientações que lhe são feitas. E Israel, nós já falamos que era um tempo que ele estava aqui, em idolatria, em desobediência, tendo uma vida totalmente impura, né? Os juízes eram subornáveis e existia uma situação de muita diferença entre pobres e ricos, não havia aquela comunhão que Deus ensina, e os sacerdotes eram escolhidos de maneiras espúrias, que nada atendia o propósito que Deus tinha ensinado para os homens. E Daniel é levado para onde? Para a Babilônia. E como que era essa Babilônia? As imagens aqui já mostram alguma coisa. Era um reino muito diferente. E a Babilônia nos fala de leis que já eram muito estabelecidas de longa data, que o Código de Hammurabi, inclusive, é referência das legislações até hoje, que é indicada como uma regra básica das leis dos homens. Na arquitetura, ele tinha um desenvolvimento muito grande, tinham prédios, construções com uma estrutura muito diferente. Astrologias, eles estudavam os astros, a medicina, eles combinavam muito a medicina com religião, mas eles tinham muito cuidado com a asepsia, com o uso de ervas. Na filosofia, inclusive, foi um povo que influenciou muito a cultura dos hebreus e dos egípcios, e eles tinham uma característica muito forte, que eram muitos deuses. Inclusive, Babilônia era chamada de cidade santa, porque só na cidade de Babilônia tinha mais de 50 santuários. Nós conhecemos também, de tão falar nas maravilhas do mundo, né? Os jardins suspensos da Babilônia. Então, só para indicar como era uma estrutura diferente, uma estrutura pomposa. Então, vamos perceber aqui uma situação só. Nós estamos falando de um reino que estava destruído. Israel estava numa situação de pecado, numa situação de fragilidade, que Deus já estava advertindo constantemente. A Babilônia era um lugar forte, de homens guerreiros, de um povo que tinha uma cultura que não era nos termos que Deus estabeleceu. Mas eles tinham uma forma de viver, eles tinham uma estrutura, uma cultura, uma raiz que estava ficando cada dia mais forte. Eles estavam em plena época de conquistas. E foi debaixo desse propósito que eles conquistaram Israel. Essa conquista ela não aconteceu do dia para a noite. Foram guerras que se passaram durante anos. E nessa estrutura que Daniel se desenvolveu. Foi nesse tempo em que Daniel se formou. Ainda jovem, foi levado cativo. E como é que ele se porta dentro desse reino que ele foi tomado? Ele resistiu. A primeira informação que a gente tem é que quando o servo vai falar para ele sobre alimentação, o que ele faz? Ele faz um pedido. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais. Olha o discernimento que ele tinha. Que ele estava em terra estranha, mas que ele tinha um jeito de viver e que ele queria ser fiel àquilo, tudo que ele tinha aprendido. Ele sabia que todas as informações daquela terra, daquele lugar que ele estava vivendo naquele momento, não serviam à forma de viver que ele tinha sido educado, que ele tinha sido orientado, que ele sabia que era a vida verdadeira. Então, em sabedoria, ele argumentou perante esse povo estranho que ele gostaria de manter uma forma de viver e ele foi fiel aos princípios que tinham sido apresentados para ele. E ele
foi o que? Deus interviu e permitiu que assim o fosse. Fez o que? Ele revelou e interpretou os sonhos do rei. O que mostra isso? Que mesmo em território estranho, ele jovem, ali crescendo, ele ganhou a confiança do rei. Ele se atreveu, ele teve confiança de se apresentar e diante do rei pediu inclusive prazo para que ele pudesse interpretar aquele sonho, porque o risco era grande para todos eles. Mas o que ele fez além disso? Ele não só pediu o prazo, como ele voltou para casa, contou para os seus amigos Ananias, Misael e Azarias e pediu que eles rogassem a Deus. Olha a tamanha humildade, ele em território estranho, em terra distinta de cultura dos seus, ele junto com o seu povo, ele não abandonou suas raízes, ainda buscou reforço no seu povo. Eles estavam vivendo de uma forma totalmente distinta, inclusive com nomes diferentes. Imagine nós, no dia de hoje, sermos colocados em outro lugar e trocando, inclusive, o nosso nome é identidade. Um nome que para nós nada representa, não sermos colocados em nós, e ainda assim ele não se deixou levar por todas essas influências. Daniel foi nomeado governador da província da Babilônia e de todos os sábios e pede para que Sadraque, Mesaque e Abednego cuidem dos negócios da Babilônia. Assim, o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu com presentes. Vejam só aqui, irmãos. Novamente, a gente vê o cuidado de Daniel na sua conduta. Porque diante do teu zelo, da tua excelência em tudo que ele fazia, o rei foi levado a reconhecer toda aquela bênção, toda aquela autoridade que vinham dos céus que estava sobre Daniel. E ele foi designado governante. Ele era escravo, ele foi levado cativo, ele foi levado preso. Ele não tinha a mesma cultura daquele povo, mas ainda assim, diante de toda a sua dedicação, todo o seu zelo e tudo que ele fazia, a sua sabedoria, o rei o reconheceu. E assim, novamente, essa mordomia dele, ela é reconhecida e ele humildemente agradece o cargo e ainda convida, pede para que o rei nomeie junto com ele os seus amigos. Ele não queria as coisas só para si, ele tinha entendido, ele tinha o completo entendimento de comunhão, o que é viver em comunidade, o que é viver com o seu povo. Daniel é presidente do governo, nomeado, presidente do governo de Dario, e os outros 2 presidentes e sátrapas tramam contra ele. Daniel na cova dos leões. Submissão ao Senhor e domínio. Vamos só lembrar um pouquinho disso. Ele já estava num posto de governo e ele assiste presencialmente toda a trama. E o que ele faz diante de tudo isso? Ele não se rende a tudo isso, ele continua sendo o mesmo Daniel, que se prostrava e orava e enaltecia o nome do Senhor, diante daquela afronta que falava que ninguém mais podia adorar outro Deus, outro ser qualquer que não fosse o rei. Ainda assim, Daniel persiste na sua verdade, no Deus que ele cria. E ele, de janelas abertas, ele continua orando as 3 vezes no dia. Ele não deixa de entender que Deus é soberano. E ele não teme as consequências das suas ações, porque ele tinha determinação, ele tinha domínio próprio. Ele não deixa que os seus medos e as suas fragilidades te privem daquilo que é verdadeiro. E Daniel, mas no final do livro, ele tem visões proféticas, ele tem revelações daquilo que vinha acontecer, Quais seriam as conquistas, a vinda do Messias, o sofrimento, libertação do povo de Deus, os últimos dias e a ressurreição. Quem tem revelações, irmãos? Quem tem intimidade com Deus? O tamanho das informações
e da preciosidade de tudo que é narrado no livro de Daniel, isso é fruto de quê? De uma vida totalmente abnegada, entregue, submissa, rendida a um Deus que ele acreditava, né? Então, vamos novamente prestar muita atenção. Daniel foi, cresceu, nasceu num Israel que já estava destruído. Mas ele não se perdeu no meio de juízes corruptos, no meio de sacerdotes que não estavam em submissão. Ele manteve-se fiel porque ele reconheceu o seu Deus e não se desviou do caminho. Ele foi retirado do seu lugar, da sua habitação. Foi para um lugar distante, onde todos os hábitos eram distintos. Ele tinha tudo para se render ali, porque o que um dominador faz? Ele quer sugar, ele quer tirar a cultura daquele que é dominado. Ele quer o que? Ele quer colocar a sua forma de viver, a sua ideologia, os seus princípios, as suas regras naquela outra pessoa que está sob sua submissão, sob seu domínio. Mas Daniel, com sabedoria e autoridade, ele não se submeteu dessa forma. Ele não afrontou a autoridade para simplesmente se rebelar. Ele, com sabedoria e autoridade, ele se posicionou, dizendo claramente a quem era o Deus que ele servia, mas ele, com zelo, exerceu mordomia e excelência naquele reino e ele foi reconhecido. E isso, o que então, diante de tantas essas situações, o que nós aprendemos com Daniel? Como que é realmente viver em cativeiro? O que cativeiro nos lembra? Cativeiro nos lembra isolamento? Cativeiro nos lembra privação de liberdade, dificuldade de escolhas para onde ir, como ir, em que tempo ir, o que fazer. Hoje, nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de ir e vir, nós temos total liberdade com as nossas opções ideológicas, religiosas. Cativeiro é o lugar onde você tem que se submeter a uma ideologia de alguém que quer te implantar uma ideia, que quer te obrigar, te levar a viver e a crer da mesma forma que o opressor vive. Ele quer te impor uma forma de viver. Isso é concretamente uma vida cativa, uma vida de quem está em cativeiro. E hoje, olhando para nós, onde que nós estamos vivendo? Vamos olhar a nossa volta. Vamos olhar para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Como é que tem sido a sua vida na sua casa? Como é que tem sido o seu dia a dia, no seu trabalho, na igreja? Qual tem sido a nossa dificuldade diante de cada um dos setores da nossa vida? Qual tem sido a sua dedicação com a sua igreja, nos cultos, a sua participação? Qual influência você tem tido no seu trabalho? Qual é o peso e contribuição que você dá de ensino, de colaboração na sua casa, com as atividades, com a sua presença, com o seu amor? Como é o ambiente que você está? De que forma que a sua vida é representada através do local onde você se apresenta? Nos relacionamentos, como que você tem, como que nós temos nos posicionado? Nós somos as pessoas que nós influenciamos ou nós somos influenciados? Você está numa vida de quem está dominando
ou você está sendo dominado? Você consegue ter o discernimento do que é verdadeiro na sua vida ou do que te é imposto e você, sem grandes dificuldades, permite que aquilo te leve? Muitas das vezes até sabendo que aquilo não é real, aquilo não é certo, aquilo não é o que agrada ao Senhor. Você realmente conhece quem você é, as suas limitações e o que é necessário para você avançar nos seus dias? Eu tenho total discernimento de como eu tenho que me posicionar e me portar em cada lugar? Quando alguém me confronta, quando nós estamos numa situação que as pessoas todas têm um entendimento diferente de nós, como é que nós nos posicionamos? Nós ficamos aterrorizados, paralisados? Ou nós nos omitimos? Ou nós nos rebelamos? Ou a sabedoria de Deus se manifesta através das nossas vidas? Como é que eu encaro as diferenças que hoje são tão grandes em tantas situações, mas eu simplesmente deixo de ir nos lugares, eu me omito de tudo para não ser confrontado? Eu vivo isso em amor, para manifestar amor, manifestar a fidelidade ao Deus que eu sirvo? Ou eu sou aquele arrogante que confronta todo mundo e simplesmente traz dificuldades? Como é o meu domínio diante dessas situações? Como eu me posiciono? Como que eu me reconheço diante das diversidades? Hoje, nós vivemos numa realidade globalizada. Hoje, nós vemos culturas, hábitos, crenças, nós temos uma pandemia, inclusive nós temos hoje, esses dias, umas Olimpíadas acontecendo. Se a gente pegar na internet hoje, você vai, Instagram, todos os meios de comunicação, existe uma tendência mundial de determinados hábitos, de músicas, de vestimentas, de alimentação, de tudo. Mas se você for olhar pontualmente, cada lugar tem uma característica. Cada país tem uma identidade. Cada origem de hábitos, ela tem um fundamento próprio. Mas o que essa globalização ela vem fazendo? Ela vem tentando registrar tudo no mesmo nível de posicionamento. Ela quer igualar as pessoas. Mas nós não somos iguais. Deus nos fez únicos. Nós somos diferentes, cada qual na sua individualidade. Até um grão de areia, ele não é igual ao outro. Se olhar microscopicamente, ele é totalmente diferente. Não existe um igual ao outro. Mas Deus nos ensina uma forma de viver. Deus nos ensina um meio de nos posicionar em respeito a muitas diferenças, mas Deus nos dá um caminho de como nos posicionar para ter uma vida de amor, uma vida abundante, uma vida próxima, uma vida de crescimento em todos os sentidos da nossa vida. Muitos dos prazeres que são colocados como normais, eles não são. E aí, quando a gente fala em cativeiro, nós perguntamos, vem uma dúvida, nós somos cativos em Cristo ou nós estamos vivendo em um cativeiro? Porque viver em Cristo é viver liberdade. É você poder fazer as suas escolhas e sentir paz. Não é você se deixar levar por influências de outros, por dizer que aquele caminho é certo e simplesmente você ir.
Deus nos deu a oportunidade de escolher a forma de caminhar, mas Ele nos dá as diretrizes, mas isso nos gera liberdade, porque ninguém vai nos obrigar, não vai nos puxar para o outro lado simplesmente porque Ele assim quer. O inimigo nos tira essa liberdade na medida que quando nós agimos segundo o desejo dele, nós somos aprisionados numa situação de mentira, de erro, de engano. A liberdade que é em Cristo é a liberdade de verdade, que eu não tenho vergonha de mostrar o meu rosto, eu não tenho vergonha de me posicionar, porque é pura verdade tudo que eu vivo. A identidade minha vem de Cristo, porque nele eu sei quem eu sou, ele me reconhece ele me aceita com todas as minhas limitações e dificuldades, com todos os meus erros, mas ele não quer que eu permaneça assim, porque ele quer que eu seja cada dia melhor. E quando eu me reconheço em Cristo Jesus, eu não vou ficar olhando para trás. Eu não vou ficar olhando para o lado, para o pecado, para o erro do meu irmão, daquela outra pessoa que está distante de mim. Eu vou buscar ser auxílio para as vidas e buscar o meu crescimento. Eu vou ter uma atitude de acolhimento, eu vou ter uma atitude de revelar a verdade, o amor de Deus. Eu vou ter uma atitude para colher fruto do Espírito. E que isso traga uma postura que vai dar um testemunho, que eu vou deixar um legado, uma herança para as novas gerações, para as futuras gerações, para meus filhos, os meus descendentes. Eu vou querer bênção, alegria e abundância de vida. Isso é viver cativo em Cristo. Vida de oração. Quando eu busco em Cristo o conhecimento de quem eu sou e o conhecimento de Deus, eu consigo deixar com que as diferenças que existem ao meu redor, com aquelas situações difíceis que se apresentam no meu dia a dia, com todas as limitações, as opressões que querem ser lançadas contra as nossas vidas, eu consigo me posicionar com autoridade e paz. Mas para isso eu tenho que buscar saber quem eu sou. Quando eu entendo exatamente quem eu sou, através de uma oração, através da revelação do que está na palavra, que Deus fala comigo, que Ele me enche da sua presença, eu consigo avançar. Quando eu me posiciono na verdade, quando eu escolho seguir tudo aquilo que Deus fala no meu interior através da sua palavra, eu consigo caminhar de uma forma diferente e crescer. Jesus, a sua palavra nos diz: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhes der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que uma fonte de água, amados, pode trazer? Cura, limpeza, renovo. E como que a gente vive isso? Através da vivência da palavra. Quando eu estou nesse propósito, jorrando essa fonte de águas vivas, é porque eu já não tenho mais dúvida quem eu sou. É quando eu já atingi um grau de intimidade, uma busca tão verdadeira em Cristo, que eu não tenho receio de me posicionar. Jesus ainda diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda.
Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Olha o poder da palavra. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus, só Jesus, amados. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, o texto é tão enfático. Jesus repete várias vezes: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Amor, amados, as dificuldades, quantas vezes nós temos essa poda. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas o que dá, ele poda. Ele poda. E Daniel entendeu isso. Daniel viveu isso. Porque ele não esperou passar essa dificuldade. Ele não simplesmente ficou orando para Deus tirar aquele cativeiro. Ele viveu o cativeiro, viveu em alegria, dando testemunho do poder e da graça de Deus. Porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Daniel não se contaminou, nem perdeu sua identidade com Deus. Amados, como as coisas têm sido muitos confrontos hoje. A vida hoje se apresenta tantas situações com aparência de boa, com aparência de normal, com uma aparência de que são de amor, mas são pura desvirtuação da verdade. Recentemente, nas próprias Olimpíadas, nós vemos exemplo de 2 pessoas que foram premiadas, que receberam medalhas. E qual o testemunho que elas dão, gente? A Igreja de Cristo diante da cultura do mundo globalizado, o Ítalo declarou que ele orava todo dia de madrugada. Amados, ele não deixou de treinar, ele não deixou de suar, ele não deixou de se dedicar. Mas ele sabia quem era o Deus que ele servia. E ele sabia que para ele poder persistir nesse propósito, existe um Deus que está com ele, que pode todas as coisas, e ele confiava era nesse Deus. A Raíssa, uma menina de 13 anos. Essa é a nossa futura geração. O que nós temos feito com os nossos filhos, com os netos, com essas crianças que estão nesse tempo tão fragilizadas em muitas circunstâncias, mas como nós temos apresentado a verdade de Deus para essas vidas? Quais são os planos que elas têm para amanhã, para daqui 10 anos? Quais são os sonhos? Daniel viveu no cativeiro, mas ele não deixou de viver. Ele não deixou de conquistar. Ele não deixou de sonhar. Porque se ele tivesse deixado de sonhar, no momento que tivesse sido decretado tivesse lançado aquele decreto de morte para quem adorasse outros deuses, que não o rei, ele teria se rendido, mas ele não se rendeu. Ele fez o que? Ele se curvou novamente, da mesma forma, de janelas abertas, e adorou o Senhor, porque ele sabia que só Deus que pode resolver as situações da nossa vida. Ele sabia disso, ele declarou isso, mas ele não se furtou a fazer aquilo que era dele. Entregar a sua vida,
confiar na vontade do Senhor, declarar para todo aquele reino que ele continuava servindo, porque antes de qualquer autoridade, ele servia a um Deus que é autoridade sobre todas as coisas. Ele é filho do Criador que criou tudo e criou todos, e ele não se intimidou. Ele não deixou em momento algum de se render ao Deus que é o Deus verdadeiro. Quantas situações limitantes nós temos vivido e assim permanecido por falta de uma vida de intimidade com Deus. Esses últimos tempos as igrejas têm ficado vazias. Os cultos estão muito diferentes online. Que tipo de influência online você tem buscado? Qual tipo de experiência que você teve nesse período todo de diferente estilo de vida e que provavelmente nós não vamos voltar àquele estilo antigo, amados? E que você tem sonhado, que eu tenho sonhado para daqui a um tempo na minha vida? Porque tudo vai ter que se redesenhar. Deus, quando permitiu as pragas, as 12 pragas, ele guardou os seus. E será que o povo de Deus tem crido nessa proteção? Tem se prostrado e se escondido no Senhor e não da vida? Não é esconder-se da vida, é esconder-se no Senhor, debaixo das suas asas, buscando a sua autoridade. Eu muito me pergunto, amados, como será a nossa vida daqui 10 anos? Porque hoje é a única escolha que eu tenho. O dia de hoje que vai escrever o que eu vou viver amanhã e daqui 10 anos. E se eu estiver fazendo escolhas erradas por conta de não estar entendendo o plano de Deus para esse tempo, eu vou estar agindo exatamente como o povo de Israel, que Deus mandou profetas, advertiu do que ia acontecer na frente se o povo não se rendesse, não endireitasse as suas veredas. E Deus tem mandado profetas. Deus já mandou a palavra para nos ensinar. E Deus tem dado sinais, amados. Deus tem falado. E como que nós temos nos organizado para esse novo tempo? Como que nós temos olhado pelo retrovisor, como diz, eu tenho ouvido muito essa expressão, olhado pelo retrovisor, eu tenho que olhar lá para trás, não para me parar lá, não para me prender naquilo que eu vivi, mas para olhar e prestar atenção que aquilo, algo me ensinou. Aquilo tem que servir só de referência para que lá na frente eu saiba como agir. Porque se eu agir errado lá atrás, em uma circunstância, eu não posso repetir o mesmo erro. Eu tenho que agir diferente. Então, amados, nós temos que estar muito atentos. O alfa e o ômega, o começo e o fim. Isso nós sabemos como é, a palavra nos diz. Como começou e como vai terminar. Nós estamos no meio. Nós somos o processo. Nós somos o instrumento de Deus para que a salvação venha, para que o reino venha. E como nós temos nos apresentado em Deus, para realizar esse processo na minha vida e na sua vida. O processo começa comigo, no meu interior. Como que eu tenho me apresentado a Deus todos os dias? Como que eu levanto, eu oro, eu coloco em Deus todos os dias aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou realizar.
Eu oro antes de tomar alguma decisão. Deus precisa dos homens para realizar a obra e Ele chama a todos, a palavra nos ensina. Mas quem está se apresentando? Que tempo é esse que nós vivemos, que a igreja está tão quieta, tão escondida? Porque Daniel orou de janela aberta, foi para a cova dos leões e Deus o deixou ileso. Deus os resgatou ele de lá. Esse é o Deus que nós conhecemos na palavra. E como que nós temos crido nesse Deus? Em Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Nós temos crido nessa palavra, amados? Essa é uma reflexão que eu convido todos nós a fazermos. Os dias são intensos e muitos de nós estamos parados e adormecidos em nossos lares, acomodados numa situação de paralisia parcial de muitas atividades. A igreja precisa acordar. Nós precisamos, no Senhor, caminhar. Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Cuida de nós, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus Altíssimo. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que traz a revelação do pecado e do juízo, Senhor, manifeste poderosamente, Senhor, no interior da Tua igreja, Senhor, e fale aquilo que nós precisamos ser diferentes, aquilo que nós precisamos caminhar, mudar, sermos curados e viver a dor, Senhor, mas a dor da cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar então. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos Te agradecer por essa mensagem, ó Deus, que foi ministrada aos nossos corações. Ó Pai, que a gente possa ser assim como Daniel, Pai. Que a gente possa, Deus, fazer a diferença, que a gente não venha se contaminar, ó Pai, e que assim, ó Deus, dentro dessa globalização, a gente possa fazer a diferença, a gente possa mostrar para o mundo que nós estamos aqui, ó Deus, e nós somos, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo a Tua graça. Pai, nos dá força, Senhor Deus, nos concede sabedoria, ó Deus, e que nós possamos vencer a cada dia, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua vontade, e que a gente possa caminhar segundo, Senhor Deus, a Tua vontade, Pai, que a gente possa fazer, ó Deus, a Tua vontade, Pai. Nos dá graça, nos dá força, nos concede, ó Deus, um resto de semana abençoado. Concede, ó Deus, a paz, ó Deus, no lar de cada um, ó Deus, que está aqui junto, ó Pai, nessa plataforma. Que nós possamos, ó Deus, andar em comunhão contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Fique com Deus e que assim, né, a gente possa caminhar um ótimo resto de semana e nós esperamos todos vocês no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus. Boa noite. Uhum.